Pastor, e qual foi a gota d'água que confirmou em seu coração que era hora de romper com a instituição nacional? Pois bem, William, diante do que eu tenho relatado para você e aos nossos irmãos que nos assistem, eu sempre procuro trazer para a igreja local tudo com embasamento na palavra de Deus. Isso tem que ser sempre o princípio, tem que ser a base. Nós vemos lá em Apocalipse, no livro de Apocalipse, no versículo 18:4. Olha o que a palavra do Senhor diz, Apocalipse 18:4. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejais participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Então, diante de todo esse cenário, diante de todas as evidências que foram demonstradas pela liderança, como eu mencionei, eu não posso ser conivente com o pecado. Eu não posso aceitar o pecado dentro da igreja e principalmente através dos líderes, pois há uma cobertura espiritual. E essa parte espiritual, William, é algo que muitas pessoas que ainda não se decidiram a posição que devem tomar, muitas das vezes ignoram, que é o fato do mundo espiritual. Porque veja bem, Deus quer abençoar a igreja, correto? Porém a palavra de Deus diz que Ele zela para com a sua palavra. Deus zela para cumprir a palavra dele. Deus não volta atrás da palavra dele. E diante disso, dessa palavra aqui, eu vejo que eu não posso ser conivente. Eu não posso tolerar o pecado. O pecado é intolerável. E o que acontece? Diante disso tudo, eu decidi, falei, não, chega. Ocultismo, sabe? Hoje nas redes sociais nós somos, estamos sendo chamados ali, reconhecidos por alguns, como tendo o líder da caveira. Ah, você é de qual denominação? Ah, o seu líder é o líder da caveira. E ao contrário, precisaríamos ser conhecidos como, nossa, você é o líder ali de Deus, você é aquele líder, daquele homem que tem feito a diferença, sabe? A nossa fundadora, a Arimei, ela deixou um legado, sabe? Ela deixou uma imagem, ela transmitiu uma imagem, sabe? De bênção, sabe? Uma imagem correta diante de Deus. E qual a imagem que a igreja está tendo diante dessas circunstâncias? Sabe? O pecado não pode ser encoberto, o pecado não pode ser aceitável. Igreja do Senhor, zele pela palavra do Senhor, líderes, pastores, lideranças locais, busque na palavra de Deus direção para as suas decisões. Não aceite o pecado, não seja conivente com o pecado, pois Deus zela para com a palavra dele. Amém? É o seguinte, a transição para a família global envolveu algum tipo de burocracia, resistência ou perseguição? Como você lidou com isso? Ok, uma pergunta bem esclarecedora, que creio que vai trazer muita direção para aqueles que nos assistem. Pois bem, em relação ao vínculo que nós temos hoje com a igreja global, uma igreja que está debaixo da bênção da igreja internacional, esse processo, podemos dizer, de migração foi muito tranquilo, sem nenhuma dificuldade. E já fica aqui um recado específico para você, pastor, você que tem o desejo no coração de se afiliar à igreja, família global, saiba que não é nada impossível, sabe? Não é um bicho de 7 cabeças, onde você tem que ter um gasto financeiro exorbitante, onde você tem que, sabe, entrar com um monte de papelada e aquela burocracia dificultosa, sabe, que traz aquele peso e ainda mais incerteza. Não, é muito tranquilo, sabe?
pastor, é muito tranquilo mesmo. Seguindo diante da sua pergunta em relação a se eu sofri, né, alguma perseguição, se houve, né, algo semelhante. Pois bem, especificamente a mim, pastor Danilo, até o exato momento não. Eu falo até o exato momento porque pode-se se esperar? Sim, porque já aconteceu aqui na cidade, infelizmente, né, a liderança local, né, se posicionando, né, diante de decisões que outros pastores tomaram ao se afiliar à Igreja Internacional. E isso gerou até mesmo boletim de ocorrência, porque isso é crime, sabe? Isso não pode ser feito, isso viola, sabe, leis que impedem o cidadão de ter a liberdade de escolha, mediante a sua decisão. E o Evangelho, William, não é o Evangelho de Jesus não é um Evangelho opressor. Não é um Evangelho que faz com que nós venhamos carregar um peso sobre nós. Muito pelo contrário. Jesus disse, né, que o seu fardo é leve e seu jugo é suave. Então Jesus sempre nos chama para ir até Ele, porque Ele, né, é capaz de nos sustentar diante de todas as coisas e nos trazer direção. Então, assim, eu particularmente não sofri nenhuma perseguição, não sofri nenhuma, assim, acusação, né, até mesmo formal ou informal. Mas, antes de encerrar essa pergunta, cabe a mim ressaltar